E a preocupação de momento no estado do Paraná, assim como em outros entes federativos, é quanto à dengue. Os números não param de crescer e, de fato, é uma situação bem preocupante, porque os sintomas iniciais acabam se confundindo ali. A pessoa acaba tendo febre, enfim, alguns sintomas iniciais são muito parecidos, a pessoa não vai procurar ajuda. E algumas cidades, principalmente no atual momento, né, o que vive numa situação bem crítica no Paraná? É a região noroeste, parte do oeste, norte do estado, né? A nossa região aqui ainda, quanto casos de dengue, está tranquilo, por enquanto. Mas, se não for feito algo, de fato, ficaremos numa situação bem complexa. Até porque, se assim se confirmar essa expectativa que tem do clima aí de calor, né, fora de época, 27, 28 a 29 graus, já é uma temperatura perfeita para, então, os ovos do Aedes aegypti eclodirem. E aí vamos ter muito mais mosquitinhos do Aedes sobrevoando por aí. O mosquito nós já temos, sim, aquele que é o transmissor nós já temos. O que nós não temos ainda é o vírus, ou pelo menos não temos a informação oficial. Esperamos ainda um boletim aqui da Regional de Saúde para falar sobre a condição atual, boletim esse que não recebemos até o presente momento, para saber como está a situação real aqui na nossa região. Mas, a nível de Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde já está orientando já as UPAs, os postos de saúde de todo o estado, de como proceder para atender de forma correta, então, o paciente. Olha só, quem nos vai trazer as informações, ele é o médico da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores, Dr. Enéas Cordeiro de Souza Filho. Preste bem atenção, você, morador, independente de qual cidade, quando for procurar um médico, e veja se de fato vão atender como está sendo aqui orientado por parte da CESA. É uma matéria um tanto que longa, mas é um assunto de extrema importância sobre esse vírus que está aí trazendo já, né, uma preocupação muito grande para vários estados. Os 3 estados aqui do sul, entre outros estados aí Brasil afora, como Minas Gerais, entre outros, que tiveram um aumento muito grande dos casos confirmados de dengue e já até com óbitos. Atualmente são 5 óbitos por dengue no estado do Paraná. Se não se cuidarmos, se não eliminarmos os criadouros, a dengue pode matar. Vamos à matéria. O tratamento da dengue começa no estadiamento clínico, tá? Inicialmente pode parecer que é só uma adaptação da classificação de risco, mas o estadiamento clínico não é só isso, né? Além de classificação de risco, ela é quem vai orientar como o médico, como o corpo da enfermagem, como a assistência deve conduzir esses casos. Então, ela orienta a questão da hidratação, que exame que eu solicito, quando que eu preciso solicitar algum exame. Então, o estadiamento clínico não é só a classificação de risco. O manejo clínico da dengue está ali, né? Mas, infelizmente, a adesão dos nossos colegas não está no nível ou na quantidade que nós desejaríamos, né? Não é por falta de conhecimento, é por falta de adesão, né? Então, isso tem que melhorar, né? Além de servir como classificação de risco e orientação para adesão, ele orienta qual é a porta de entrada para cada grupo desse, né? Então, a grande maioria dos pacientes com dengue, né, eles estão no grupo A, com a forma dita leve, né? Mas só quem teve dengue sabe que mesmo essa forma dita leve, a febre, a dor de cabeça, o desconforto é muito grande. Por isso que acaba sobrecarregando uma outra porta de entrada, que seria os pontos de atendimento, a rede de urgência e emergência. Porque esses casos, a princípio, deveriam ser conduzidos para onde? Para a atenção básica, né? Ali que seria a porta de entrada para a grande maioria dos casos, que é o grupo A. Só que essa porta de entrada, que é a atenção básica de saúde, tem que estar adaptada para isso, porque a quantidade de pacientes que chega é semelhante ao que já viram no Covid. Então, a unidade tem que estar adaptada aqui, a atender essa demanda aumentada de casos que aparece, sem interromper a atividade de programa de saúde que já existe. Hiperdia, saúde mental, pré-natal. Então, a unidade tem que estar adaptada para isso, atender a demanda maior por dengue, sem interromper os demais programas, né? O grupo B é aquele paciente que tem uma comorbidade, ou tem alguma manifestação leve, hemorrágica leve. Infelizmente, a grande maioria dos casos de óbito de dengue estão inicialmente dentro desse grupo, são aqueles pacientes com comorbidade. Semelhante à questão do pré-natal, do óbito materno, a dengue também é considerada como óbito evitável.
né? Então, o município que tem óbito por dengue, o Ministério da Saúde entende que está apontando que tem fragilidades na atenção dos pacientes. Se há óbito por uma causa que seria evitável, o que dirá para as outras que são, teoricamente, seriam mais complicadas, né? Então, a porta de entrada desses pacientes do grupo B seria uma unidade de saúde básica mais diferenciada, né, que tem acesso ao hemograma no máximo, em 24 horas, no máximo no mesmo dia. O ideal que o Ministério coloca é 2 horas, no máximo 4. Então, tem que ser um hemograma que venha do mesmo dia, né? Mas muitas vezes a gente sabe que, na prática, quem tem isso são as UPAs, unidade de pronto atendimento. Por isso que muitas vezes os pacientes acabam indo para a unidade de pronto atendimento, né? Aquele hemograma que é disponibilizado no dia seguinte ou 2 dias depois, para a dengue não serve para nada, só para estudo retrospectivo. O hemograma deve vir no mesmo dia, né, para avaliação desses pacientes, né? O grupo C é aquele paciente que tem um sinal de alarme, ou seja, já está avisando, eu não estou bem. Esses pacientes têm que permanecer no leito de observação, internamento, no mínimo por 2 dias. Então, 48 a 72 horas. Né? Onde eu vou encontrar isso? Talvez numa UPA ou no hospital de porte um pouco menor. E no grupo D, são os pacientes que realmente têm complicações graves da dengue. Esse, invariavelmente, será numa UTI, referenciada pela central de regulação. Então, o estadiamento clínico não é só classificação de risco, ela orienta como eu vou conduzir esses pacientes, quanto de hidratação, que exame que eu peço, né? E isso aí a gente precisa também da adesão dos nossos colegas na assistência, né? Então, essa porta de entrada tem que estar bem definida para a população também. E aí começa a vir a parte onde a gestão é importante, tanto a gestão das unidades de atendimento, como a gestão do próprio município, né? Então, tem que estar definido qual é essa porta de entrada, a questão do fluxo, quem manda para onde, né, tem que estar também definido, os insumos que eu preciso para conduzir esses pacientes, aquele sais de reidratante oral, né? Não basta só aquele soro caseiro, precisa daquele pacotinho que tinha antigamente para diarreia. Então, isso aqui tudo é o manejo clínico da dengue. E, infelizmente, isso não acontece. A gente vê alguns colegas só dizendo assim, tome bastante líquido e retorno se necessário. É por isso que morre, tá? Então, isso realmente tem que mudar, né? Até um tempo atrás, até o início da década passada, né, o próprio Estado incentivava muito o uso do teste rápido. Por quê? Porque só tinha dengue. Então, deu teste rápido positivo para dengue, era dengue, só tinha dengue. Até que em 2015, 2016, entrou Zika no mercado. E Zika é um flavivírus da mesma família da dengue. Então, começou a se observar que havia cruzamento no resultado dos exames, né? Então, aqueles pacientes que talvez era dengue dava positivo para Zika e vice-versa. Então, já começou a mostrar uma fragilidade no teste rápido. Com o estouro da pandemia, pelo Covid, o pessoal começou a observar que também cruzava com o Covid. Apesar de não ter nada a ver com flavivírus, não tem nada a ver com isso, mas o teste, por ser muito sensível, né, ele acaba cruzando tanto o NS1 como o IgM, né? E a partir desse momento, o teste rápido serviu mais para atrapalhar, né, a interpretação daquele caso do que para ajudar. Houve vários casos de confusão, realmente, em termos de diagnóstico, quando fica colocado apenas o teste rápido, né? Inclusive, já tem publicações já na mídia, né, de que há esse cruzamento de teste rápido com dengue e vice-versa, com Covid e vice-versa, né? Mas, por outro lado, né, está garantido, né, para aqueles municípios que estão começando com dengue agora, né, ou para aqueles casos de dengue severa, que é a dengue sinal de alarme, ou dengue grave, que é o C e o D, para esse está disponível 100% de acesso a resultado laboratorial de verdade. Então, o teste rápido hoje é considerado apenas um método clínico epidemiológico. O que é isso? Né? Ele não é mais considerado como método laboratorial, ele passou a ser apenas um dado a mais, né? Como é a prova do laço, como é o hemograma. Ele não confirma nem descarta, mas você vai somando com a clínica, com a questão epidemiológica do local, ele é um dado a mais, mas ele não serve mais como confirmação diagnóstica, considerado como método laboratorial. O método laboratorial é RT-PCR ou por ELISA, por enzima imunissário. Então, o teste rápido hoje é apenas um instrumento a mais, mas não bate o martelo, né? Mas para os primeiros casos nos municípios, nas localidades, ou para os casos de dengue severa, está garantido o laboratório real, o laboratório que está disponível pela LACEN ou pela rede descentralizada do LACEN, né? Então, a gente sabe que vários municípios compram o seu teste rápido, isso sabe que acontece. Mas, em termos de assistência, ele ainda pode
pode até ser usado. Uma coisa é a questão da vigilância, outra coisa é a questão da assistência. O paciente tem todo o direito de saber o que ele tem, o médico tem o dever de investigar o que ele tem, né? Mas a gente sabe que o teste rápido é o método mais barato, mais acessível, mas hoje não é mais considerado como método laboratorial. É um dado a mais que pode até servir para assistência, mas para nós da vigilância, nós precisamos dos primeiros casos, os casos graves, serem confirmados por método laboratorial. E isso está disponível para vocês, né, pela rede centralizada do LACEN. Só precisa a gente tirar aquela cultura que nós tínhamos anteriormente, onde o teste rápido servia como método laboratorial, porque isso mudou, né, com a entrada de outros agentes que fazem confusão com o diagnóstico lá, né? Então, o teste rápido não é mais considerado como método laboratório para fins de vigilância epidemiológica e tem gerado confusão diagnóstica, atrasando conduta, né? Então, a gente vê alguns prontuários de pacientes que vão a óbito, né, onde o colega se limitou apenas ao teste rápido, pode ser por falso positivo ou falso negativo, isso muda a conduta para o paciente e, em vez de ajudar, acaba atrapalhando o manejo dele. No estado, já hoje 60 unidades sentinelas para arboviroses. Então, o que é isso? Então, existem 60 pontos, né, onde está uma unidade, não é uma unidade de referência para tratamento, mas os casos que chegam lá, né, eles têm acesso ao método RT-PCR, que é o que vai dizer o quê? Que a arbovirose, se for uma arbovirose, qual que é essa? É dengue? É zika? É chikungunya? É febre amarela? Né? Então, essas 60 unidades têm funcionado de maneira perfeita. Tanto que foi assim que foi descoberta a introdução e circulou chikungunya lá no meio do estado, né? E aí, com isso, foi feita as medidas de bloqueio em tempo oportuno, e hoje, se nós não temos chikungunya no estado, é graças à unidade sentinela que captou esses casos. Então, ele entrou como suspeito de dengue e descobriu isso que era chikungunya. E aí foi interrompida a transmissão, né? Além de dizer qual a arbovirose que é, para a dengue, além de dizer de coisa que sorotipo que é. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 ou dengue 4. Por que isso é importante? Então, hoje, a gente sabe que já circulou por muito tempo o dengue 1 no estado, e é o que predomina hoje. Mas, cada vez que há a introdução do sorotipo novo, né, há um pico na transmissão, há um pico no número de casos. Então, essa vigilância, realmente, ela tem que continuar existindo.